Olá, bem-vindo ao Ladies Depressão. Este é o primeiro vídeo do ano. É isso aí, primeiro vídeo de 2018. Eu quase que ia falar 2017, cara. É tipo, quando você tá assim, você tem, sei lá, você tem que assinar alguma coisa. Você vai colocar lá, 17 de março de 2017. Só que daí é 2018. Você esquece que é um novo ano. Eu ia quase falar 2017. Mas enfim, esse não é o assunto do vídeo. Esse não é o assunto do vídeo. O assunto do vídeo hoje é: será que os filmes de super-herói e os blockbusters estão destruindo a indústria cinematográfica? Essa foi a declaração da atriz e diretora Judy Foster. Que, cara, até que é bonitinha ainda, tá? Ela tá meio velha, mas ainda tá muito bonita. Enfim, mas vamos aqui à notícia. Em entrevista à revista Radio Times, né, a atriz e diretora Judy Foster criticou a atual produção de filmes de super-heróis e blockbusters. A cineasta, que recentemente dirigiu o episódio Archangel na quarta temporada de Black Mirror, disse que a indústria está estragando os hábitos de consumo do público. Ir ao cinema, aqui as palavras dela, né, anualmente se tornou uma experiência como... Não, na verdade, atualmente, né? Ir ao cinema atualmente se tornou uma experiência como ir a um parque de diversões. Estúdios produzem conteúdos ruins para apelar para as massas investidoras e é como extrair petróleo. Você ganha muito dinheiro agora, mas você destrói a terra. Isso está arruinando com o hábito de consumo de filmes do público americano e, no fim das contas, do resto do mundo. Ela diz: eu não quero fazer um filme de 200 milhões sobre super-heróis. Questionada sobre se ela consideraria ainda fazer um filme sobre super-heróis, ela respondeu que apenas se o apenas se o protagonista tivesse uma psicologia realmente complexa. Então aqui ela diz o seguinte: esses filmes blockbusters e esses filmes de super-herói estão tragando o cinema por causa que, para ela, talvez sejam tramas mais superficiais e também mais genéricas. Você não tem os caras colocando assim, fazendo uma coisa muito diferente, tomando grandes riscos, justamente por causa do teor do investimento. Cara, se você for colocar 300 milhões, um monte de executivo for colocar 200, 300 milhões num filme, ele quer que isso dê retorno, porque se isso der fracasso, muitos estúdios podem ir à falência por filme. Já aconteceu milhares de vezes. Você tem exemplo assim de algum... Teve um filme de animação que quase acabou com a Disney por causa do fracasso dele. E depois que esse filme foi feito, até a Disney mudou completamente a forma dela produzir filmes. Tem até um vídeo que eu acho que é do Entre Planos sobre isso. Eu vou até deixar na descrição para você dar uma olhada. Mas enfim, o que está acontecendo é o que está acontecendo em todas as indústrias. Os caras estão colocando um dinheiro absurdo, um tempo e energia absurdo em algo aí. E o que poderia ser bom, né, está se tornando também uma coisa ruim. Porque justamente por colocar tanto esforço, tempo, dinheiro nesses produtos, isso não pode fracassar. Porque se fracassar pode ser o fim de uma empresa, entende? Então é muito importante que eles consigam fazer isso. Então eles vão escolher sempre aquela fórmula que eles sabem que vai dar certo. É o que acontece com os filmes de super-herói. É quase sempre as mesmas histórias. Você sempre vai ver a mesma coisa. Super-herói, ele vai fazer o caminho do herói, talvez mostra como é que ele se tornou super-herói e daí de repente ele tem um grande perigo, tem aquele arco dramático, depois o final feliz. Enfim, é sempre a mesma coisa que a gente tá vendo no cinema, especialmente em filmes de super-heróis. Esses grandes blockbusters, eles não, de novo, vão se arriscar fazendo algo diferente. Isso é ruim, cara. Isso também está acontecendo na indústria de videogames. Quer dizer, você tem... Na indústria de videogames hoje em dia, o que você mais tem é o seguinte: ou você tem os videogames, os jogos blockbusters, aqueles que são gastos milhões de dólares e anos, etc. Tipo GTA, foram anos de desenvolvimento e dinheiro. E GTA é um ótimo jogo, é claro que é. Mas você tem muitos jogos que justamente eles pegam, gastam tanto dinheiro, gastam tanto tempo e eles fazem aquela história que eles sabem que vai dar certo. Aquela história que você já viu 1000 vezes, mas que eles sabem que as pessoas gostam. Então aquilo é algo legal? É, mas não te surpreende, não traz nada de novo. E tá se perdendo aquela experiência de mudar, talvez
de impressionar as pessoas, entendeu? É por isso que era tão importante as indústrias B, ou na verdade os filmes B dos anos. Quando começou o cinema. No cinema tinha aqueles filmes que eram os filmes A, né? Podemos dizer, os filmes principais. E esses filmes, eles eram passados primeiro, tal, eles demoravam mais tempo para ser feito e exigiam mais dinheiro e tal. Então, os cinemas, o que eles faziam? Eles falavam assim, beleza, então a gente demora muito fazer esses filmes, a gente pode colocar outros filmes antes desse filme, né? Que eles passavam primeiro os filmes B. E os filmes B não tinham orçamento, não tinha um orçamento tão grande, tinha um orçamento, na verdade, bem ínfimo comparado aos filmes A, e também era feito em menos tempo, o que permitia que eles fizessem um monte desses filmes B. E o que aconteceu? Eles começaram a fazer diferentes coisas nesse filme B. Então começou a aparecer coisas bizarras. Já viu aquele animal? Tem um filme antigo que tem um gorila, parece. Ele tá com a roupa de um astronauta e ele tem a cabeça de um gorila. Era um filme de terror. Então eles tinham diversos filmes diferentes porque eles podiam arriscar, porque eles tinham dinheiro pra isso. É igual os animes também, cara. O anime é super barato, então eles fazem as mais diferentes coisas. E aí você tem tanta coisa diversificada que sempre vai surgir algo bom. Você também teve exemplos de jogos que, na verdade, eles começaram como jogos de médio porte, de médio orçamento, né? Como eu disse, hoje em dia já só tem jogos de blockbusters e indie. Mas antigamente você tinha jogos de médio orçamento que acabaram se tornando grandes franquias. Se eu não me engano, Devil May Cry era um jogo de orçamento médio. Você tinha outro lá que eu não lembro o nome. Eu não lembro o nome. Talvez seja aquele que seja difícil morrer. Eu esqueci o nome daquele jogo agora. Mas a questão é, com muito dinheiro, os caras vão seguir sempre aquela mesma fórmula, tá? Eles não vão se arriscar, não vão sair daquilo. E quando você tem um produto mais barato e que talvez não se importe tanto, vamos colocar coisas super grandes e super incríveis aqui, mas vamos colocar uma história sedutora, vamos colocar uma história que realmente entretenha o público, que realmente faça as pessoas se impressionar, que mude as pessoas de alguma forma, que realmente toque elas. Então eles tinham muito mais apelo para a narrativa, tinha que ser importante, né? Então, cara, se eu não me engano, peraí, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, Cidadão Kane era um filme B. Não lembro. Eu vou pesquisar depois, eu deixo na tela aí. Talvez eu esteja falando uma merda aqui, mas enfim. Então é isso, cara, eles não vão se arriscar. E sobre os filmes de super-herói, eu não ligo muito, sinceramente. Eu sou o tipo de cara que não dou a mínima para esses filmes de super-herói. Eu não vou assistir. Eu não assisti Vingadores, eu devo ter assistido alguma coisa assim, uma parte na TV, mas nunca fui realmente atrás de assistir, buscar e saber sobre, os The Avengers, Capitão América. Não assisti, não tenho o mínimo interesse nesse tipo de filme. Talvez o único filme que tenha me despertado interesse recentemente foi o do Spider-Man Homecoming, tá? Porque eu gosto do Spider-Man, eu acho ele um herói engraçado e tal. E eu gostava dos filmes do Tobey Maguire do Spider-Man, o 1 e o 2, né? O 3 é uma porcaria. Então eu tava a fim de ver esse, mas esse é o único. Eu não gosto dos super-heróis americanos, eu não gosto dos quadrinhos americanos, eu acho uma história muito simples, eu acho muito irreal até com o universo que ele se propõe a criar, tá? Sei lá, tipo Super-Homem. Super-Homem, no começo, ele assoprava e destruía planetas. É uma coisa totalmente fora da realidade. E eu não gosto. Eu não vejo motivação pro Batman e outras coisas. Mas, enfim, isso talvez seja isso seja conversa para outro vídeo. Questão, eu não gosto de nenhum desses super-heróis americanos, eu não gosto. Talvez eu goste apenas de Hellblazer, Constantine, eu até baixei aquela revista lá, Hábitos Perigosos, que é a melhor arco, e eu vou tentar ler. Mas eu sou um cara muito mais dos animes e dos mangás, então eu curto muito mais assistir animes, de ler mangá, etc. Inclusive agora eu tô lendo Gantz. Então pra mim tanto faz essa questão dos filme de super-herói. Pra mim que acaba essas porcarias, embora eu saiba que não vai acabar, até porque se torna uma questão muito mais de cultura pop realmente, não é simplesmente os caras nerds que vão assistir, hoje qualquer pessoa vai assistir, se tornou um negócio mainstream, e justamente por se tornar algo mainstream, eles vão tentar agradar todos os públicos. Então, amigo, não é nichado, não tem como agradar um público específico e fazer uma história complexa, uma história realmente interessante, não vai acontecer. E isso está destruindo um pouco essas indústrias, realmente, você está tendo obras cada vez menos originais, que é sempre a mesma coisa.
Isso está acontecendo na indústria do cinema, está acontecendo na indústria dos videogames. E qual a salvação para isso? Realmente não sei. Sabe, essas indústrias, elas querem cada vez mais fazer mais dinheiro, né? E é realmente bastante complicado. Você tem alguns pontos fora dessa curva, você tem alguns filmes realmente muito bons que não se ligam, não são tão caros e são com uma ótima história, tipo Ghost Story. Cara, aquele filme é super simples. Ele teve um orçamento ínfimo, se você comparar com grandes produções, mas é uma história muito boa. Você tem aqueles filmes de terror, por exemplo, que os caras começaram assim com histórias realmente cativantes, e não simplesmente em efeitos, coloca milhões, vamos gastar milhões, não. Você tem, por exemplo, Atividade Paranormal, quando começou, era uma parada muito louca. Eu assisti primeiro o Atividade Paranormal Tóquio, e quando eu vi aquilo pela primeira vez, aquilo me impressionou bastante, cara. Eu fiquei com muito medo daquela história porque era um negócio que eu não tinha visto antes. Pra mim era um negócio totalmente novo e muito bacana. E foi um negócio muito feito com baixo orçamento. Claro que hoje em dia a franquia desgringolou e se tornou uma porcaria, mas o começo era muito legal. Também você tem Invocação do Mal, um filme com baixo orçamento. Você tem Sobrenatural, aquele filme lá, Insidious, né, em inglês. Então, tá faltando história. Tá faltando história. Tanto é que você só vê remakes, você só vê adaptações, você não tem muita coisa original vindo de Hollywood. Isso é uma pena, mas eu acho que é algo que a indústria vai continuar assim. Então é isso por esse vídeo também, né? Já falei até demais. Vejo vocês no próximo vídeo, o primeiro vídeo do ano. Se inscreva já no canal, deixe o seu like e falou! O lado bom de ser um canal pequeno é porque eu não tenho muito público assistindo isso, então eu não vou ter um monte de fanboy me xingando porque eu não gosto dos quadrinhos americanos. Eu não gosto de Super-Herói, é uma merda.